Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança? Vamos fazer uma pequena reflexão aqui, cujo título eu coloquei como Propagadores de Más Notícias. Nós vamos ler o livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 1, também conhecido, o nome hebraico correto é Bamidbar, que quer dizer no deserto. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Envia para ti homens para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e enviarás um homem por cada tribo de seus pais, sendo cada qual príncipe entre eles. E Moisés enviou-os desde o deserto de Parã, segundo o mandado do Eterno. Todos eles eram homens cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Shamua ben Zacur; da tribo de Simão, Shafat ben Ori; da tribo de Judá, Caleb ben Yefuné; da tribo de Issachar, Igal ben José; da tribo de Efraim, Oshea bin Nun; da tribo de Benjamim, Pauti ben Rafu; da tribo de Zevulun, Gadiel ben Sodi; da tribo de José, da tribo de Menashe, Gadi ben Sussi; da tribo de Dan, Amiel ben Gemali; da tribo de Asher, Setur ben Mihael; da tribo de Naphtali, Nahbi ben Vofsi; da tribo de Gade, Geuel ben Mahi. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés chamou a Oshea bin Nun e Yehoshua, ou Yahushua, né, o correto, que é o nome Josué. E Moisés enviou-os para espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi aqui pelo sul e subireis a região montanhosa. E vereis a terra, que tal ela é, e o povo que habita sobre ela, se é forte ou fraco, se é pouco ou numeroso. E que tal é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tal as cidades em que habita, se em cidades abertas ou se em fortalezas. E que tal a terra, se ela é rica ou se é pobre, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Bom, vou comentar um pouquinho aqui já. O Todo-Poderoso, ele próprio, tá? Ele deu essa ordem a Moshe: envie para você homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. O Todo-Poderoso, ele é onisciente. Então, ele sabia exatamente o que estava lá na terra de Canaã. Ele sabia que lá havia gigantes, os Néfilins, né? Mas por que ele disse para o povo ir lá para fazer esse reconhecimento da terra, se ele sabia o que tinha lá? Para provar esse povo. É um teste, é uma prova, para saber que tipo de reação eles teriam frente literalmente ao gigante, né? Não é como a gente diz, eu estou com um gigante à minha frente, né? Um grande problema. Não, eles literalmente eles estariam frente a frente com gigantes, com Néfilins, né? Então, o Todo-Poderoso iria prová-los. Provar no quê? Na confiança deles, na fidelidade, na emuná. A emuná, a palavra emuná é confiança, é fidelidade, tá? Então, isso era uma prova, era um teste, tá? Então, ele mandou qualquer pessoa do povo lá? Não, ele mandou os chefes das tribos, os cabeças, os principais de cada uma das 12 tribos, tá? Vamos continuar então. E subiram, verso 21, e subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Tzim até Reof, levou Ramate. E subiram pelo sul e chegaram até Hebron, e ali estavam Ahimã, Sheshai e Talmai, nascidos do gigante, e Hebron fora edificada 7 anos antes de Tsoan do Egito. E chegaram até o rio Escol, e cortaram dali um ramo de videira com um cacho de uvas, e levaram-no em 2 varas, como também levaram romãs e figos. Esse lugar foi chamado de rio Escol por causa do cacho que cortaram dali.
os filhos de Israel, e voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Então, eles ficaram, sempre o número 40, né? Eu já tenho falado aqui nos outros vídeos, 4, 40, 400, isso tudo são números proféticos, tá? Principalmente são números aí vinculados a fases, né? A transição de fases, né? E então eles foram, né, que diz no verso 26, e voltaram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Parã, a Cádiz, e deram a conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, primeiramente, eles mostraram o fruto da terra, né, mostraram a grande bênção que tinha naquela terra lá. E contaram-lhe a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e dela também emana leite e mel, e este é o seu fruto. Então deram uma boa notícia, né? Deram uma ótima notícia. A terra é boa, ela mana leite e mel, são grandes os frutos. Ótimo, boa notícia. Mas eles não pararam por aí, tá? O que aconteceu? Imediatamente já veio a má notícia. Porém, o povo que habita na terra é forte, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e vimos ali também nascidos do gigante. Amaleque habita na terra do sul, o Iteu, o Jebuseu, o Emoreu habitam na região montanhosa, e o Cananeu habita perto do mar e sobre a orla do Jordão. E Caleb fez o povo calar diante de Moisés e disse: Subamos e herdemo-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Caleb, né, ele foi ali um homem que ergueu a voz, mandou aqueles homens se calarem, tá? E dizerem para eles: certamente nós prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: Não poderemos contra aquele povo, pois ele é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é uma terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos gente forte, os filhos gigantes de gente forte, e nos consideramos a nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Vamos continuar no capítulo 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. E toda a congregação se levantou, ergueu suas vozes, e o povo chorou naquela noite. Olha como é inconsequente, né? Isso que aconteceu, porque moveu uma energia totalmente negativa, de pessimismo e de falta de confiança no eterno. Eles olharam somente para os gigantes e esqueceram de olhar para o autor e consumador da nossa emuná. Eles olharam para o problema. E quando a gente olha para o problema, quando a gente olha para a dificuldade, nós estamos desviando os nossos olhos de onde vem a solução dos nossos problemas. Então isso é muito sério. E isso é como uma peste, irmãos. Sabe, uma peste que se dissemina, a má notícia, ela é uma peste. Porque ela vai corroendo por onde ela passa. Ela vai destruindo com a fé das pessoas, com a emuná, ela vai minando isso nas pessoas, tá? Então é como uma epidemia, tá? Então ali o povo chorou, toda a congregação, aqui diz que foi toda a congregação. E todos os filhos de Israel queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e a congregação disse-lhes: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, tomara tivéssemos morrido neste deserto. Então, realmente, o povo tem memória curta. Quando eu digo povo, né, estou e estamos incluídos, tá? A nossa memória é curtíssima,
porque a gente esquece muito rapidamente, irmãos, de todas as bênçãos que já recebemos ao longo da nossa vida. E na primeira má notícia a gente já treme, já perde a esperança, já se descontrola, já teme o futuro, né? E aqui eles chegam a blasfemar, ao meu ponto de vista, por quê? Porque eles desejaram voltar à escravidão, como se eles tivessem uma vida maravilhosa lá no Egito. Que nem em outro momento lá eles disseram, nós comíamos cebolas, nós comíamos alhos, comíamos pepinos. Eles eram escravos. Eles eram escravos. Mal e mal deviam ter uma água para tomar e um pão seco para comer, irmãos. E aqui eles estavam blasfemando, eles esqueceram que foram tirados com um braço forte, com mão estendida. Eles viram todas as pragas caindo sobre o Egito. Eles foram tirados de forma sobrenatural da escravidão. Eles foram libertos de tantas coisas no deserto. Eles receberam o maná do céu. Eles receberam receberam a água que saiu da rocha. Eles viram também a rebeldia daquele povo que pediu carne, depois receberam carne, que depois acabaram, né, sendo atingidos por uma peste que o Todo-Poderoso enviou por causa dessa murmuração. Então é um povo murmurador, nós somos murmuradores. E a má notícia, ela traz essa epidemia de murmuração. E por que razão o Eterno nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? De certo é melhor para nós voltar ao Egito. Novamente eles dizem, melhor para nós é voltar para o Egito. Quantas vezes esse povo falou essa frase ali no percurso? Quantas vezes, irmãos? E cada um disse a seu irmão, ponhamos um que nos lidere e voltemos para o Egito. E Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, Binum e Caleb, Ben e Efuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Então veja bem, de 12 líderes, de 12 cabeças das tribos de Israel, apenas 2 cabeças, 2 homens, eles creram, eles confiaram nas promessas do Todo-Poderoso. 10 irmãos, 10 pessoas espalharam más notícias e não confiaram e desejaram voltar ao Egito. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual caminhamos para explorar é uma terra excelente. Se o Eterno se agradar de nós, ele nos trará esta terra e a dará a nós, essa terra que emana leite e mel. Isso aqui que Caleb e Ahushua, Josué, né, estão falando, isso são boas notícias. Isso é confiança, isso é emuná. Tão somente contra o Eterno não vos rebeleis e não temais o povo da terra, pois ele é como o nosso pão. O seu amparo retirou-se de sobre eles e o Eterno está conosco, não os temais. E toda a congregação pensou em apedrejá-los, porém a glória do Eterno apareceu na tenda da reunião a todos os filhos de Israel. E é isso que acontece, irmãos, quando a gente procura ser propagador de boas notícias, né? Como o título deste canal aqui, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vamos falar de esperança, não vamos ser propagadores de más notícias. Eu sei que muitas vezes, né, a gente é levado a dar uma espiada ali nas redes sociais, é só o que tem, é más notícias, né? Sendo que isso não leva a lugar nenhum, só leva a minar a nossa fé e tirar os olhos do Todo-Poderoso. E o Eterno disse a Moisés, até quando este povo me irritará?
E até quando não acreditará em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz em seu meio? É exatamente isso. As pessoas estão surdas, cegas para as grandes coisas que o Todo-Poderoso, os milagres, tudo que o Todo-Poderoso tem feito, os livramentos. Não, as pessoas querem enxergar somente a desgraça, só isso. Eu o ferirei com mortandade, o exterminarei e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. E Moisés disse ao Eterno: quando os egípcios tomarem conhecimento de que irás matar este povo ao qual fizeste subir com tua força do meio deles, e eles então souberem que tu, o Eterno, estás no meio deste povo, e que tu, o Eterno, lhe apareces face a face, e que a tua nuvem está sobre ele, e que tu andas em coluna de nuvem diante dele de dia, em coluna de fogo de noite, e se matares a este povo como um só homem, as nações que ouviram a tua fama falarão, dizendo: por não ter o Eterno poder para trazer este povo à terra que lhes jurou, degolou-os no deserto. E realmente Moisés tinha razão, né? Se aquele povo fosse exterminado, obviamente que os povos inimigos iriam dizer isso. Iriam dizer. Iriam colocar a culpa ainda no Eterno, no Todo-Poderoso. E agora rogo que se engrandeça a tua força, ó Eterno, como falaste, dizendo: o Eterno é tardio em irar-se, grande misericórdia, perdoa iniquidade e rebelião, e não livra o culpado que não faz penitência, cobra o delito dos pais nos filhos, sobre terceiras e quartas gerações. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza de tua benignidade, como tens perdoado este povo desde o Egito até aqui. E o Eterno disse: perdoei conforme as tuas palavras, porém assim como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Eterno, que todos os homens que têm visto a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me puseram à prova já por 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que jurei a seus pais, e todos os que me irritam não a verão. Porém o meu servo, Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu trarei a terra que explorou, e a sua descendência herdará. E o Amalequita e o Cananeu habitam o vale, amanhã voltai e parti para o deserto em direção ao Mar Vermelho. E depois aqui segue, irmãos, né? Ainda os murmuradores, eles continuam em rebelião e eles mesmos vão sem a permissão do Eterno, do Todo-Poderoso Yahweh. Eles sobem lá e são exterminados pelo aquele povo, pelos aqueles Néfilins, né? Então, irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Não podemos ser propagadores de más notícias. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você, com certeza, deve saber em quem você tem crido. Eu quero ler no livro de Hebreus, no capítulo 10. Deixa eu voltar aqui. Hebreus. No capítulo 10. 24, 10, 24, 25. É necessário que olhemos uns aos outros com este amor e estas boas obras, e vós não abandonareis as nossas querrilot, né, as congregações, como é costume de alguns, mas cada um de vós brilhe ainda mais à medida em que vedes que o dia se aproxima. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos a aliança da verdade, não há estabelecido para nós outra oferta pelo pecado, mas é preparado um julgamento terrível e assim o fogo que consome os rebeldes. Tá? Então, é isso que acontece, irmãos. É quando a gente sabe, né, o bem que a gente deve fazer, isso, né, diz, né, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o maior bem que a gente tem que fazer, nós que somos conhecedores do caráter
do modus operandi do Criador. Nós temos que andar em confiança. Pode estar caindo o mundo em cima de nós, mas nós sabemos que Ele tem promessas e que Ele irá cumprir essas promessas em nossas vidas. Todas as Sagradas Escrituras, elas estão imersas em promessas, irmãos. Então nós temos que nos apegarmos firmemente a estas promessas. Livro de Isaías, Isaías 52, 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, a Shalom, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sion, o poderoso reina. Esse é o nosso papel. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ser propagadores não de más notícias, mas de boas notícias. E quais são essas boas notícias? De salvação, de que existe um Todo-Poderoso, que Ele está lá no trono dele, Ele reina soberanamente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que creem possam ser salvos, alcançados com a redenção, com o alto preço que foi essa redenção, num sangue imaculado, o sangue do Cordeiro perfeito. Yahushua, ou Mashiach. Então nós temos que ser propagadores dessas boas notícias, irmãos. Ainda em Isaías, agora no capítulo 61, do 1 ao 3. Aruah, o espírito de Yahuwah está sobre mim, porque Yahuwah me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos. Eu selecionei vários versículos aqui, irmãos, mas eu acho que não é necessário que a gente leia, porque o essencial já foi dito aqui, tá? O que a gente tem que fazer, irmãos? Olhar os acontecimentos, Estamos imersos aqui no Brasil em grandes, eu diria, coisas já premeditadas, tá? Porque eu já não acredito mais no conto de fadas, tá? Então, só que o povo, ele resolve idolatrar, Isso historicamente é fato. As pessoas sempre tiram alguém, Escolhem alguém para ídolo. E por quê? Porque estão longe do Todo-Poderoso. Estão longe. A idolatria é algo muito forte. Toda a existência da humanidade, a idolatria, separou. O principal aspecto da apostasia, é a idolatria. Então as pessoas estão colocando as suas esperanças em seres humanos, em homens, e o Todo-Poderoso, que é o único detentor de poder, o único, não há outro além dele, o único que pode trazer salvação, livramento, redenção, para esse as pessoas não querem buscar. Mas nós, hoje, nessa reflexão matinal, nós que somos conhecedores das boas novas, nós que conhecemos a Torá, conhecemos todas as Sagradas Escrituras, nós temos que olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro,
E quando a gente encontrar pessoas na rua, tu viu? Vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Eu sei em quem eu tenho crido. O que tiver que ser está debaixo da vontade do Todo-Poderoso. Então nós temos que manter a confiança, irmãos. A confiança e sermos propagadores de boas notícias da palavra, do reino, das promessas que estão na palavra. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. As pessoas precisam ouvir de esperança. Um pouco de fermento, a palavra diz que leveda toda a massa. Quantas pessoas foram retiradas do foco, estavam até focadas em estudar a palavra. Eu tenho visto no YouTube, principalmente, pessoas que antes estavam ali focadas na palavra, tá? Alicerçadas na rocha, e hoje estão focadas no quê? Em política. Então é muito sério isso, irmãos. A gente é muito sutil esse desvio de conduta. É muito sutil, é num piscar de olhos. Então vamos ser propagadores de boas notícias, irmãos. O Salmo 91. Salmo 91 é um dos salmos, né? Eu sempre digo, entre inúmeros, que fala, todo ele é uma promessa. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra de Shaddai. Dizendo a Yahweh, meu abrigo, minha fortaleza, meu poderoso em quem confio. Você confia no Todo-Poderoso? Então aquiete-se, acalme a sua alma. É Ele quem te livra do laço do caçador que se ocupa em destruir. Ele te esconde com as suas penas, sob suas asas encontras um abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Agora já está sendo propagado más notícias de uma próxima epidemia, irmãos. Aqui está dizendo, não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. O que importa, se tivermos que morrer, é a nossa salvação, a gente saber para onde que, nós iremos. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá. Basta que olhes com os teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes, Yahweh é o meu abrigo, e fazes do Altíssimo o teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois em teu favor ele ordenou os seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão, a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Porque a mim se apegou. A pessoa não está apegada a políticos, não está apegada a trabalho, a emprego, a família. Não está apegada. Eu não estou dizendo que isso tudo é errado, irmãos, mas tem que ter o equilíbrio. Eu não posso idolatrar político, eu não posso idolatrar emprego, eu não posso idolatrar esposa, eu não posso idolatrar filhos. Eu não posso tornar isso como um Deus na minha vida. Eu não posso. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. A nossa alma tem que se aquietar, irmãos.
Nós temos que nos aquietar. Estamos aqui sendo provados, sim, assim como o Todo-Poderoso Yahweh de Sevaot, Yahweh dos Exércitos, ele fez de propósito de enviar aqueles líderes para prová-los. Até que ponto eles iriam confiar nele? Quem realmente era fiel para continuar a caminhada, para poder adentrar na Canaã, na terra da promessa? Irmãos, nós estamos passando por essa prova. Nem todos entrarão na terra da promessa porque não foram fiéis, não confiaram, não se alicerçaram na rocha. Então, muitas coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, que aos nossos olhos muitas vezes poxa, por que isso está acontecendo comigo? Eu estou enfrentando gigantes. É necessário enfrentar gigantes, é necessário enfrentar gigantes. É necessário, isso é uma prova. O Todo-Poderoso nos coloca à prova para saber o nível de confiança, de emuná, de fidelidade que temos nele. Para ver se nós vamos confiar ou se nós vamos murmurar, nos queixar de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Porque o caminho é estreito. A porta também é estreita para a salvação, mas o caminho é largo, a porta é espaçosa, e muitos vão entrar por essa porta que leva à perdição, porque é um caminho mais fácil, mas é um caminho que leva à perdição. Amém, irmãos? Meditem nessa palavra. E vamos, como diz no Salmo 121. Eu gosto muito dos Salmos, irmãos. Gosto muito, traz muita esperança para nós. Ergo os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Yahweh que fez o céu e a terra. Não te deixará tropeçar, o teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Yahweh é teu guarda, a tua sombra, Yahweh está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Yahweh te guarda de todo o mal, ele guarda a tua vida. Yahweh guarda a tua partida e chegada desde agora e para sempre. Este salmo eles oravam, ou cantavam, quando eles estavam peregrinando para as festas em Jerusalém. E o deserto é um ambiente de muitos perigos, muitos ladrões, salteadores, animais peçonhentos, víboras, o sol, que é muito forte no deserto, a questão de água, tantas coisas, Então eles já iam profetizando boas notícias no caminho, Eles já iam cantando isso, ergo os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? É em forma de pergunta, mas eles já estão dizendo da onde que vem o socorro. O meu socorro vem de Yahweh que fez o céu e a terra. E no final ele diz, Yahweh guarda a tua partida e chegada, desde agora e para sempre. Então, Yahweh nos guarda de todo o mal, guarda a nossa vida. Tenha isso em mente. E não se turbe o vosso coração. Amém? Shalom.